Oi de novo, pessoal. Bom, estou de volta e no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre como analisar os dados gerados pelo CirclePy. Estou com um programa aqui do paradigma DRM de falsas memórias aberto mais uma vez, só que hoje a ideia não é que eu execute o experimento. Eu vou deixar ele aberto aqui apenas para fazer uma menção a ele no momento específico e oportuno do vídeo, mas hoje a ideia é falar sobre como analisar os dados, utilizando a planilha do Excel simples. Eu vou trabalhar aqui neste vídeo com o Excel versão 2007, porque é a versão que eu consegui acesso e porque é uma versão que eu gosto muito de mexer, acho muito intuitiva, trabalhei com ela por muito tempo. Evidentemente, nós estamos em 2022, tem 15 anos essa edição. Você consegue fazer as mesmas coisas que eu vou fazer aqui com edições mais recentes ou mesmo com pacotes do LibreOffice. Vai mudar um pouquinho o layout ali de apresentação, a maneira como você busca e acessa as informações, mas é plenamente possível que você utilize outras versões, tá? Aqui eu vou utilizar o Office 2007. Bom, estou aqui na minha pasta Paradigma DRM, onde está o meu programa Paradigma DRM que eu acabei de mostrar aqui no CirclePy. E aqui na pasta eu tenho todos os arquivos utilizados para rodar o meu programa, já falei exaustivamente sobre eles em aulas anteriores. O mais importante é, quando eu rodar pela primeira vez o experimento utilizando o CirclePy, ele vai automaticamente gerar uma pasta na minha pasta, ou seja, uma subpasta na minha pasta Paradigma DRM, chamada Data. Data em inglês significa dados, né? Os meus dados vão ser salvos aqui. Então, o primeiro participante, eu rodei ele como participante número 1, tá? Então, eu tenho 3 arquivos aqui para o participante número 1. O segundo participante que eu rodei é o participante número 2, são esses 3 arquivos. O terceiro participante é o participante número 3, esses 3 arquivos. Quando isso eu vou colocar aqui para rodar mais uma vez, para vocês verem o que acontece com o participante, com o eventual participante 4. Que quando eu colocar ele para rodar aqui, ele vai salvar aqui um arquivo com o participante 4. Ok? Então ele está carregando ali, mas antes de mais nada, eu tenho 3 arquivos por participante. Qual que eu vou utilizar? Nós vamos utilizar aqui o arquivo que tem esse íconezinho aqui, que é o ícone representando que ele abre no Excel. Quando eu coloco o mouse por cima dele, eu vejo que esse é um arquivo de valores separados por vírgula. É este o arquivo que eu vou utilizar, o arquivo de valores separados por vírgula. Então esse e esse. Mas eu recomendo que você não exclua os demais, que você mantenha todos na sua pasta, porque é útil mantê-los. Pode ser que em algum momento você precise, pode ser que não, mas é sempre melhor ter uma postura mais conservadora e não excluir os arquivos, ok? Bom, CirclePy acho que abriu aqui, ó. Então, eu tenho aqui o meu CirclePy aberto. Vou colocar aqui que o participante agora é o número 4, né? Então, eu vou sobrepor esse número aqui do participante, que é o 470395, e vou pôr que é o participante 4 e vou dar um OK. E ele vai rodar o meu experimento. Evidentemente que eu disse que eu não vou rodar ele completo, então só vou deixar ele abrir a tela de instruções. Vou dar uma barra de espaço e apareceu soldado, armas, guerra, disciplina e farda. Fechei. Bom, se eu olhar agora minha pasta lá, Data, já vejo que agora ele tem mais 3 arquivos, que são do participante 4. Se eu abrir um desses arquivos aqui, daqui a pouco eu vou falar detidamente sobre ele. Vou fazer algo que não vou explicar o que eu estou fazendo agora, daqui a pouco eu explico detalhadamente. Mas olha só, aparecem exatamente as palavras que apareceram para esse participante. Ele não viu todos os itens, ele viu soldado, armas, guerra, disciplina e farda, e logo depois eu dei ESC e saí do experimento. Ou seja, é aqui que vai ser salvo tudo o que acontecer durante a minha rotina. Vão ter várias informações, muitas das quais serão irrelevantes para a gente. A minha ideia é mostrar para vocês quais são as informações relevantes e como que nós operamos sobre essas informações. Então, vou fechar esse arquivo. Estamos aqui na nossa pasta. Como eu disse, nós vamos utilizar os arquivos separados com vírgula, que é esse e esse. Ok? Então, são esses os arquivos que nós utilizaremos nas nossas análises. Só que antes de mais nada, eu vou abrir o Excel aqui, vou abrir um arquivo novo, vou abrir o 2007, porque é o que está funcionando aqui. Antes de mais nada, vocês vão nas configurações do Excel. Então, vocês cliquem aqui, nesse símbolo do Office. Se vocês estiverem numa versão diferente, provavelmente o local de clique vai ser um pouquinho diferente. Mas, basicamente, vocês vão na opções do Excel. Procurem na versão de vocês, caso vocês não encontrem, digitem no Google. Opções do Excel, né? Aí vocês vão procurar essas opções. O que vocês vão procurar aqui é na guia avançado
o separador do sistema. É o seguinte, no inglês, e o CyclePy opera no inglês, separador de decimal é ponto e separador de milhar é vírgula. Isso é exatamente o oposto do que acontece no português. No português, o separador de decimal é vírgula e o separador de milhar é ponto. Vocês precisam, antes de abrir os arquivos de vocês do CyclePy, garantir que está salva essa configuração. Separador de decimal vai ser ponto, tá? Coloquei aqui ponto, e separador de milhar vai ser vírgula. Evidentemente que depois, se vocês terminarem esse relatório do CyclePy, forem mexer em outras coisas com as quais vocês trabalham cotidianamente, vocês devem voltar para as configurações em português. Separador de decimal é vírgula, separador de milhar é ponto, tá? Mas para o CyclePy eu vou manter desse jeito e vou dar um OK. Beleza. Então a primeira coisa está feita, eu vou fechar esse arquivo. E agora eu vou começar a trabalhar. Na verdade eu não deveria ter fechado, vou abrir de novo então. Não sei nem por que eu fechei, mas vamos lá. Bom, o arquivo aqui está aberto. Para começar, eu vou abrir o primeiro arquivo aqui, o número 1. E eu não vou dar duplo clique aqui, eu vou abrir por aqui porque eu quero mostrar um negócio. Então, eu venho em abrir, área de trabalho, tem a minha pasta aqui do paradigma DRM, e vou abrir aqui data, o arquivo número 1. Por enquanto, eu vou dar um concluir, tá? Porque eu quero que vocês vejam que em muitos casos, vocês terão esse tipo de padrão de dados, que é um padrão relativamente assustador, né? Um monte de vírgula, um monte de número, um monte de palavra, e não faz muito sentido. É o seguinte, o arquivo CSV, ele indica comma separated values, valores separados por vírgula. Então, eu tenho aqui, por exemplo, arquivo, vírgula, palavra, vírgula, problema. Na verdade, nem tem esse espaço que eu estou colocando está errado. Note aqui, arquivo, palavra, problema. O que eu quero indicar para o meu Excel é que cada vez que ele identificar uma vírgula, que ele jogue isso daqui para uma coluna seguinte. Então, ele joga tudo para a coluna B. Depois ele encontrou outra vírgula aqui, joga tudo para a coluna C. E assim por diante em todas as linhas. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, clico na coluna A, clico aqui, vai selecionar tudo, tá? Vai selecionar todas as minhas linhas. E aí eu vou em dados, texto para colunas. Eu vou em delimitado, avançar e vou marcar a opção vírgula. Cliquei aqui em vírgula, vou dar um avançar e um concluir. E quando eu fizer isso, eu vou ter uma planilha muito mais amigável, tá? Que é essa planilha. Ela é muito grande ainda, ela não é de fácil compreensão se você nunca mexeu com os dados gerados pelo CyclePy, mas vai ficar mais intuitivo daqui a pouco, ok? Bom, uma coisa ruim aqui é que eu tenho essa primeira linha aqui, só que na medida em que eu vou descendo, ela desaparece. Da mesma forma que essa primeira coluna, na medida em que eu vou andando para a direita, ela também desaparece. Eu posso querer, em alguns casos, fazer com que uma determinada coluna ou conjunto de colunas fique fixo aqui, na minha tela, ou seja, na medida em que eu vou andando lá para a direita, ela não desaparece. Assim como eu posso querer fixar a primeira linha aqui de cabeçalho, na medida em que eu desço, ela não desaparece. Como que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que saber qual que é o espaço que eu quero congelar. Então, no caso aqui eu quero congelar, exatamente eu vou colocar aqui uma corzinha diferente, azul. Então, eu vou selecionar essa célula. Quando eu fizer isso, tudo que tiver daqui para a esquerda vai ficar congelado e daqui para cima vai ficar congelado. Então, basicamente, esse intervalo aqui que eu selecionei agora. De tal forma que quando andar para a direita, essa parte não vai desaparecer, e quando andar para baixo, essa parte não vai desaparecer. Como eu faço isso? Eu seleciono, então, aqui C2 e venho em Exibição, Congelar Painéis, Congelar Painéis. Na hora que eu fiz isso, olha lá, agora eu estou descendo aqui e essa primeira linha não desaparece. Agora eu estou andando para a direita, essas duas primeiras colunas não desaparecem, ok? Então, eu vou mudar a cor aqui desse texto na primeira linha, vou colocar na cor branca, com fundo preto, em negrito, só para destacar, tá? Só para eu saber que esse daqui é meu cabeçalho. Perfeito. Agora, eu sei que essas primeiras tentativas aqui, ó, 650 primeiras tentativas, são da fase de estudo, porque o participante via 10 listas com 15 palavras cada. Ó, tem 15 aqui da lista lixo, ó, 15. O númerozinho está indicado ali em cima, do lado do número A. Depois mais 15 de carro. Ok, mais 15 de cadeira e por aí vai.
Então eu vou ocultar tudo isso daqui. Mas antes de eu ocultar, eu vou salvar esse arquivo. Eu vou vir aqui em salvar como. E eu vou pegar esse arquivo, vou salvar ele como um formato do Excel. E eu vou utilizar exatamente o mesmo nome que está aqui. Tá? Então, deixa eu copiar esse nome aqui. Só que eu vou salvar ele com um nome no final editado. Por quê? Porque se eu fizer alguma besteira, eu tenho um backup. Eu tenho outro arquivo salvo ainda na sua forma intacta, porque se eu cometer algum erro, eu posso voltar para a minha versão original. O problema é se eu começar a mexer nessa versão e não tiver backup, eu não vou ter como voltar para uma versão anterior. Então, por isso que eu estou dando salvar aqui. Ok, com o arquivo salvo, agora eu vou ocultar essas linhas aqui, porque elas representam a fase de estudo. Ocultar, selecionei tudo, cliquei aqui, arrastei para baixo. E agora eu vou clicar em ocultar. Quando eu clico em ocultar, note que ele aparece a linha 1 e depois a linha 152. As linhas 2 a 151, elas estão ocultas. A partir da linha 152, começa a minha tarefa de extratora. Olha ela aqui, ó. Eu vou ocultar também a tarefa de extratora porque não é do meu interesse. Então, cheguei aqui e ocultei. Agora, a partir daqui, nós temos nosso teste. Vamos ver quantas linhas nós temos. Nós temos, deu exatamente 70 linhas. Olha lá no canto superior esquerdo, do lado da letra A e acima do número 1. 70L, 70 linhas. Por quê? Porque na fase de teste, nós temos 70 palavras que se dividem em 30 distratores não relacionados, 30 itens vistos e 10 itens críticos, um por lista estudada previamente. Então o participante responde a 70 itens, se ele viu ou não viu as palavras previamente. Ele deve dizer que viu para 30 delas, os vistos, e que não viu para os outros 40, os 30 distratores não relacionados e os 10 itens críticos. Aqui eu tenho a palavra que foi apresentada, na ordem que ela foi apresentada, a condição de cada uma das palavras, essa coluna e essa coluna que eu posso ocultar porque elas não vão me ser úteis aqui. Aqui eu tenho a lista de onde a palavra era proveniente. Eu poderia fazer uma análise por lista? Poderia, mas eu não vou fazer aqui, então eu vou ocultar essa informação também. Agora, o que eu quero aqui também, vou ocultar essa primeira coluna, porque eu não vou utilizá-la. O que eu quero aqui agora, a resposta correta era essa daqui, ó. Direita, esquerda. Qual foi a resposta que o participante deu? Bom, se eu olhar no CirclePy, na fase de teste eu tinha um componente de teclado que chamava resposta teste. Esse componente resposta underline teste, ele armazena a primeira resposta do participante. E onde que essa resposta é armazenada? Ela é armazenada numa variável de mesmo nome que esse componente, resposta teste, mas num atributo dele chamado keys. Então aqui vai ter ou left ou right, uma das duas opções, porque são as duas únicas respostas que o participante pode dar. É isso que vai estar armazenado aqui dentro de resposta teste.keys. E ele também armazena se o participante acertou ou não. Para saber se ele acertou ou não, ele pega a resposta underline teste.keys e compara com a resposta correta, ou seja, ele cria uma coluna no meu arquivo do Excel chamada resposta underline teste.keys e compara isso com a resposta correta. Se o valor contido em resposta teste.keys for igual à resposta correta, aí ele cria uma outra variável chamada resposta teste.core e 1, que significa acerto, ou 0, que significa erro. É isso que ele atribui a essa variável. Então vamos procurar essas colunas no Excel para ver se a gente encontra. Ó, eu vou andar aqui, provavelmente vai estar mais no final. Vamos ver se a gente acha. Aqui, cadê? Achamos, aqui ó, resposta teste keys, aqui, resposta teste core e temos até resposta teste RT, que aqui é o tempo de reação. A gente não vai utilizar tempo de reação aqui, a gente vai usar só essas duas, então eu vou selecioná-las e o restante das coisas eu também vou ocultar, porque a gente não vai utilizar neste momento, nesta análise de dados, ok? Aqui também eu tenho mais algumas variáveis que eu vou ocultar. Por exemplo, aqui tem a data que o participante realizou a tarefa. Ele foi sorteado para ser apresentado a lista 2. O número do participante era 1. Mas eu vou ocultar essas informações e vou ficar só com aquilo que eu efetivamente vou utilizar nas minhas análises, que são essas variáveis aqui.
Perfeito? Beleza. Então temos aqui agora 70 linhas de nosso interesse e temos todas as colunas do nosso interesse. Agora eu vou clicar aqui na intersecção entre o 1 e o B, clicar aqui nesse quadradinho e vou clicar em dados, classificar. O que eu quero fazer aqui? Eu quero reorganizar essa planilha em função da ordem alfabética da coluna D, que é a condição. Por isso eu vou marcar aqui que os meus dados contêm cabeçalhos, porque se eu não marcar essa opção, ele vai me falar coluna A, B, C, D e assim por diante. Se eu marcar que os meus dados contêm cabeçalhos, agora ele se refere não à letra da coluna, mas ao nome da primeira linha, por exemplo, condição. Então eu quero que ele me classifique essa coluna por ordem alfabética de A a Z, só que eu também quero que ele classifique por resposta teste core de ordem alfabética crescente nesse caso, porque ela é numérica. Aqui, ó, do menor para o maior. Vou dar um OK. Pronto, agora estão todos os distratores não relacionados aqui, os 30, como eu falei que eram 30. Olha lá, deu exatamente 30. Os itens críticos vão dar exatamente 10. E os vistos vão dar exatamente 30 também. Vou marcar os vistos de verde. Vou marcar os críticos de vermelho, que é onde a gente espera a maior taxa de falsas memórias. E os distratores não relacionados eu vou marcar de azul. Ok. Opa, fiz errado aqui. Eu queria marcar, na verdade era a cor. Ok. E aqui eu vou marcar na cor branca novamente. Muito bem. Então temos aqui a palavra, a condição a qual ela foi designada para aquele participante, se a resposta estava correta ou não. Perdão, qual era a resposta correta, o que o participante respondeu e se ele acertou ou errou. Ok? Então agora nós temos 3 conjuntos de item, a nossa variável dependente está aqui, que é acerto ou erro. O que eu posso fazer agora? Eu vou criar 3 novas linhas no meu banco de dados. Então aqui na primeira linha vermelha eu vou clicar aqui, clicar com o botão direito e inserir linha. Olha lá, inserir uma linha, vou marcar ela na cor azul, no fundo cinza e na cor azul, em negrito. Vou fazer a mesma coisa aqui na primeira linha verde, cliquei com o botão direito, inserir. Agora eu vou colocar isso na cor vermelha, negrito e cinza. Vou fazer a mesma coisa aqui na última linha, que é a verde, cinza, na cor verde, em negrito. Seguinte, se o participante viu um item, ele tem que responder left. Sempre é left a resposta correta, certo? Se ele respondeu left, ele acertou. Ó, toda vez que ele respondeu left, aqui tem 1, que significa que ele acertou. Toda vez que ele respondeu right, aqui tem 0, que indica que ele errou. Eu vou calcular aqui, utilizando uma fórmula do Excel, qual foi a média de acertos dele. Então eu vou calcular aqui igual, média, abro parênteses e vou selecionar o intervalo onde tem os números aqui, que estão verdes, para saber qual que foi a média de acertos dele. E vou fechar parênteses e dar Enter. Então a média de acertos desse participante foi essa daqui, 0,47. Né? Se eu quiser expressar esse percentual para ficar mais intuitivo, embora dê na mesma, no fim das contas, coloco vezes 100, que tem 46,67%. Foi essa taxa de acertos do participante. Em 46% das tentativas, o participante diz que viu uma palavra que ele realmente viu anteriormente. Em compensação, a complemento disso, se eu colocasse aqui, por exemplo, 100 menos isso daqui, eu teria as omissões, tá? Então aqui, nesse caso, eu tenho acertos e aqui eu tenho omissões. Acerto e omissões totalizam 100%, tá? Mas eu vou apagar esse valor aqui para a gente não se confundir. Ok, agora eu vou fazer a mesma coisa para a condição de... cadê aqui? Condição de distratores não relacionados. Para distratores não relacionados, eu vou calcular a média de acertos, ok? Então vamos lá, selecionei tudo, fecha parênteses, deu 0,50. Só que eu vou multiplicar esse valor por 100 para expressar isso em percentual, vai dar 50%, ok? Aqui, o participante sempre deveria responder direita, não vi. E ele acertou quando ele respondeu de fato direita e ele errou quando ele respondeu esquerda. Então esse daqui seria rejeição correta e alarme falso, nesse caso, seria 100% menos isso daqui. Só que eu não quero expressar um resultado em termos de acertos. Eu quero expressar aqui o resultado em termos de alarme falso, tá? Então, para fazer isso, eu tenho que colocar aqui 100, ou posso colocar assim, abre parênteses, 1 menos, porque daí eu estou calculando a proporção e estou multiplicando 100 depois. Então, estou calculando a proporção de acertos e depois multiplicando por 100.
dá 50% da mesma forma. Marcos, por que você calculou aqui nos itens vistos a taxa de acertos e para os itens distratores não relacionados você calculou a taxa de erros? Isso eu estou fazendo porque eu não estou querendo calcular a taxa de acertos ou de erros, eu estou querendo calcular a taxa de itens respondidos como vi. Para um item que ele foi visto, responder que ele viu é a taxa de acertos. Agora, para um item distrator não relacionado e para um item crítico, dizer que você viu um item, quando você não viu, aqui é a taxa de alarmes falsos. Ou seja, no meu gráfico, alarmes falsos. A interpretação dos itens vistos, a resposta, a taxa de itens respondidos como vi ou como vistos, vai indicar acerto. Na verdade, eu estou calculando não o número de acertos, eu estou calculando o número de vezes ou o percentual de vezes que o participante respondeu esquerda, no fim das contas. Só que esquerda indica acerto aqui nos itens vistos e indica erro nos itens críticos e distratores não relacionados. Então, visto indica taxa de acertos, como eu disse, estou repetindo mais uma vez para vocês fixarem bem. E dizer que vi um distrator não relacionado indica taxa de alarmes falsos. Dizer que vi um item crítico, quando você não viu, também indica uma taxa de alarme falso. Então aqui, por isso que eu fiz 1 menos isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os itens críticos. Calculo a média. Então a média seleciono isso daqui. Ok, 0,60. Agora eu vou multiplicar isso por 100. 60% de acertos, ou seja, de rejeições corretas. Qual que foi a taxa de alarmes falsos? Ou de falsas memórias, se preferir. Foi essa diferença. Foi 40%. Tá bom? Então aqui eu tenho os alarmes falsos para os itens críticos, para os distratores não relacionados e a taxa de acertos para os itens vistos. Evidentemente, gostaria de enfatizar que eu não fiz esse experimento com uma pessoa, eu fui respondendo aleatoriamente só para gerar esse arquivo e mostrar para vocês. Então não necessariamente o padrão que eu estou observando aqui vai ser o padrão igual que vocês vão observar nos dados de vocês. Provavelmente a taxa de alarmes falsos aqui vai ser grande, aqui vai ser pequena nos distratores não relacionados, grande nos itens críticos, e a taxa de acertos vai ser aproximadamente 0,60, 0,70. Ok, então vou salvar esse arquivo. Terminamos, Marcos? Não. Agora vou criar um novo arquivo aqui. Nesse novo arquivo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar umas novas colunas aqui que eu vou chamar de participante, sexo, idade, lista. E eu vou chamar isso de distrator não relacionado, item crítico e visto. Ou melhor, vou colocar ao contrário. Visto, distrator não relacionado e item crítico, tá? Nomes aleatórios, mas ok. Muito bem. Qual que é a ideia aqui? Vocês vão ter que ter 6 participantes, né? Coletar dados com 6 participantes, conforme foi falado no vídeo anterior. Opa, coloquei na linha errada, então deixa eu excluir essas duas. O que nós queremos aqui é preencher essa planilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão preencher uma planilha, eu vou salvar isso daqui como dados resumidos, ok? E aí vocês vão pôr as informações dos participantes. Lá no verso do TSLL, na frente, vocês colocaram lápis que o primeiro participante era do sexo feminino, o segundo masculino, o terceiro feminino, quarto masculino, quinto masculino, sexto feminino, por exemplo. Idade, 25, 19, 18, 22, 21 e 20, por exemplo. Então temos aqui os nossos participantes. Estou inventando isso daqui. 3 deles passaram pela lista 1 e 3 passaram pela lista 2. Agora nós queremos colocar aqui os itens vistos, os distratores não relacionados e os itens críticos. Quanto que os participantes disseram que eles viram. Como que eu vou fazer isso? Vou aqui e vou dar Ctrl C, tá? Nos itens distratores não relacionados. Só que ao invés de eu dar um Ctrl V aqui, eu vou dar um colar valores, porque se eu der Ctrl V ele vai dar ruim, ó. Dei Ctrl V, ele jogou a fórmula para cá, como ele não achou os valores da fórmula, ele deu erro. Para fazer isso eu vou dar colar valores, e ele cola o valor que estava lá, independentemente da fórmula. Vou fazer o mesmo aqui para os itens críticos, e fazer o mesmo para os
distratores não para os itens vistos, melhor dizendo. Aqui. Pronto. Ok. Terminamos? Não. Nós fizemos isso para um participante. Nós vamos repetir o mesmo procedimento para os outros 5. Eu não vou repetir o procedimento para os outros 5 aqui. Eu vou fazer só para mais um, para vocês, para reforçar o que eu fiz e para vocês irem acompanhando também. Então, venho em abrir, seleciono o arquivo 2, venho aqui em delimitado, avançar, vírgula, avançar e concluir. Abrir os meus dados. Vou salvar isso daqui. Com qual nome que eu vou salvar? Com o mesmo nome que está aqui do arquivo 2, só que agora eu vou colocar aqui como editado, para eu ter um backup das informações, e vou colocar aqui em pasta de trabalho do Excel 97-2003. Ok, agora eu vou congelar painéis, então venho aqui, venho em dados não, exibição, congelar painéis, congelei. Agora eu vou excluir a primeira coluna, que eu não vou utilizar, vou excluir as linhas da fase de estudo e da fase de distratora e vou ficar só com a fase de teste. Vou colocar a primeira linha aqui em negrito, eu estou fazendo rapidão agora, porque eu já mostrei isso antes. Se você quiser, você coloca o vídeo um pouquinho mais lento para você entender o que eu estou fazendo. Então aqui eu tenho todas as minhas palavras e agora eu vou excluir as colunas que não são úteis para mim. Então aqui eu tenho 70 palavras, vamos ver exatamente 70 palavras. Excluir a lista porque eu não preciso dela. Vou excluir tudo que tiver nos meus dados, com exceção das colunas relevantes que estão aqui já, que eu já achei, ó. Resposta teste cor, resposta teste quiz. E o resto eu vou excluir, tá? Mas daqui a seção que ele passou, o sorteio é igual a 1, tá? Então, sorteio é igual a 1, na verdade aqui era 2, né? Aqui é 1. Então vamos supor que os outros são também assim, 2, 1, 2, 1. Beleza. Então vamos supor que esse participante era do sexo masculino, tinha 19 anos. E agora eu já tenho as informações aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Qual era o próximo passo? O próximo passo era selecionar tudo, dados, classificar. Meus dados contêm cabeçalho, por condição e depois por resposta teste.core. Fiz isso, dei OK. Agora eu coloco aqui distrator não relacionado. 30 linhas na cor azul. Itens críticos, 10 linhas na cor vermelha. E itens vistos na cor verde. Crio uma nova linha aqui, coloco na cor azul, negrita, com fundo cinza. Faço a mesma coisa aqui, clico com o botão direito, inserir, cinza, vermelho e negrito. Por fim, aqui embaixo, negrito, cinza e na cor verde. Agora eu vou calcular a média dos itens vistos. Vai ser simplesmente a média aqui multiplicada por 100, porque aqui está em proporção, eu multiplico por 100 para transformar em porcentagem, 50%. Já vou colar lá no outro arquivo, então vou vir aqui e colar, opa, fiz caquinha, deixa eu voltar lá, 50%, e venho aqui em colar valores, beleza. Agora vou para o meu próxima condição, que seria os distratores não relacionados. Aqui eu vou colocar 1 menos a média, selecionei tudo, então aqui eu estou pegando a proporção, a taxa de falsas memórias, vou multiplicar isso por 100. E deu esse valor aqui, 36,66667. Vou colar aqui, valores, e agora eu vou fazer a mesma coisa para os... Agora eu vou fazer a mesma coisa para os itens críticos. Então aqui eu vou colocar 1 menos média desse intervalo vezes 100. Deu 60%. Venho aqui e colo como valores. Ok? Opa, fiz caquinha de novo, então vamos lá. Pronto, agora sim. Salvei. Vou fechar esse arquivo aqui, que é o arquivo 2. Salvei. Agora eu poderia ir para o arquivo 3, para o 4, para o 5, para o 6. Eu não tenho todos os arquivos aqui, mas vamos supor que eu tivesse feito para todos e eu tivesse observado aqui 80, 75, 82, 69. Aqui eu tivesse observado 30, 24, 12, 8. E aqui eu tivesse observado 70, 55, 60, 65.
tá? Esses valores foram propositalmente escolhidos para eu demonstrar um ponto aqui. O que eu posso ter aqui agora? Agora eu posso calcular as médias. Então eu posso vir aqui e colocar média. E aqui desvio padrão. Bom, deixa eu congelar aqui também. Congelei painéis. Beleza. Como que eu calculo a média de idade? Eu venho aqui, igual, média, seleciono tudo. E eu já posso utilizar isso para minha caracterização amostral. A mesma coisa do desvio padrão, só que o desvio padrão é desv, pad, seleciono o intervalo do meu interesse, fecho parênteses. Tendo isso, eu posso fazer isso daqui, ó, posso arrastar. Então eu venho nesse quadradinho pequenininho aqui, eu tenho o meu símbolo aqui, que é um quadrado, um sinal de mais branco. Quando eu coloco exatamente ele no canto inferior direito, ele se torna um sinal de mais preto. E aí eu posso arrastar aqui, e olha lá, ele transfere as fórmulas para as colunas adjacentes. Aqui não faz sentido falar em média de lista, e não faz sentido falar em média de sexo. Então, para as demais variáveis, eu tenho as minhas respectivas médias, tá? Elas estão aqui, as minhas médias. E eu já posso utilizar isso para reportar os resultados da minha pesquisa, ok? Então, existem diferentes maneiras de eu reportar os resultados, tá? Eu posso reportar os resultados de maneira... resultados. Opa, cadê aqui? Resultados. Eles podem ser expressos de maneira textual, tabular e pictórica ou imagética. No caso da representação textual, eu poderia colocar algo como, eu vou copiar minha tabela aqui, só para eu conseguir enxergá-la aqui. Mas eu poderia ter algo assim, ó. Só para dar um exemplo. Os participantes recordaram em média, recordaram não, reconheceram em média 67,11% dos itens previamente vistos. Eu poderia colocar, talvez aqui, já o desvio padrão, né? Desvio padrão igual a 15,26. Então, estou fazendo menção justamente aos itens vistos aqui. Por outro lado, a taxa de falsas memórias foi de 58,33%. Taxa média de falsas memórias, média, foi, e aí que eu poderia colocar também o padrão 10,33% para itens críticos, sendo este valor superior ao de extratores não relacionados. Tá, tô fazendo aqui brevemente, mas só para ilustrar para vocês como que isso funcionaria. E desvio padrão é igual a 15,66, ok? Então eu peguei esses dois valores aqui, reportei aqui, esses daqui são esses daqui, e esses daqui são esses daqui. Essa é uma representação textual dos meus resultados. Poderia fazer interpretação, poderia falar de mais coisas, mas eu estou falando textualmente da síntese dos meus resultados, tá? Eu posso fazer também uma representação tabular. O que é uma representação tabular? Como o próprio nome sugere, é uma representação em tabela. Então eu poderia pegar esses dados aqui e poderia apresentar os resultados, por exemplo, assim. Poderia colocar os resultados aqui, e aí eu teria que fazer toda a adequação das normas da APA, teria que verificar como que eu faço isso nas normas da APA, por exemplo, tirando as cores, aqui, que eu nem lembro como que faz mais preenchimento aqui, deixa eu ver, bordas e sombreamento, colocar aqui sem cor, ok, aqui tirar meu negrito. Enfim, teria que mexer em algumas coisas aqui. Meu intuito agora não é fazer essa demonstração completa aqui. Mas, independentemente de qualquer coisa, não estou dizendo que essa é a melhor ou que é a pior forma de fazer isso, mas eu poderia fazer a adequação aqui, alinhamento da célula, poderia colocar uma borda aqui, colocar uma borda... Fiz errado, gente. Colocar uma borda aqui. Coloco uma aqui,
uma aqui em cima, coloco uma aqui embaixo. Teria que tirar os pontos aqui, porque, evidentemente, separador de decimal em português é a vírgula. Mas eu poderia, de alguma forma, tentar representar os meus resultados aqui de alguma forma. Eu teria que avaliar se eu quero apresentar só médias e desvios padrões, ou se eu quero apresentar resultados brutos. Teria que dar um título à minha tabela. Então, eu viria aqui, clicaria o botão direito, inserir legenda, tabela 1, colocaria, assim, desempenho dos participantes por condição, por exemplo. Se esse fosse o conteúdo da minha tabela tem mais coisas aqui, tem sexo, idade e lista. Então, para eu deixar congruente, eu vou excluir essas colunas porque elas não dizem respeito a desempenho. Então, eu vou excluir aqui colunas e essa é a minha tabela, por exemplo. Poderia aumentar a largura das colunas, tá? Ou diminuir também, se fosse o caso. E aí, tem minha tabelinha aqui. Poderia colocar algo do tipo assim, tá? Essa é uma possibilidade também de como relatar os resultados. Agora, como que eu poderia fazer isso de forma pictórica? De forma pictórica, tá? Pictórica, não confunda pictórica com pitoresca. Eu venho aqui no Excel e eu poderia fazer o seguinte. Eu posso selecionar aqui, deixa eu só mudar aqui para visto, distrator não relacionado em maiúsculo e item crítico. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar o nome dessas colunas, segurar Ctrl e selecionar as médias. A partir disso eu venho aqui em inserir colunas e um gráfico de colunas. E já tenho o meu gráfico aqui. Deixa eu puxar ele mais para baixo e diminuir um pouco o zoom para a gente enxergá-lo. O que eu vou fazer agora aqui, deixa eu colocar até uns valores menores aqui, porque esse distrator não relacionado foi muito alto. Eu vou inventar os dados, tá, gente? Eu vou fazer de conta que esse valor é 10, que esse valor é 12. Só para ele ficar mais baixo. Esse valor aqui é 5, esse daqui é 3, por exemplo. Ok. Muito bem. Então, eu vou excluir essa palavra aqui. Aqui eu vou colocar na cor visto, preenchimento na cor verde. Distrator não relacionado, vou pôr na cor azul. E o item crítico eu vou pôr na cor vermelha. Agora eu vou, para todas as barras, colocar um contorno na cor preta. E vou colocar esse contorno relativamente grosso, assim. Agora eu tenho que colocar alguma coisa de título no eixo. Vou colocar aqui layout, título do eixo horizontal. Vou chamar isso aqui de tipo de item, por exemplo. Essa é uma forma de fazer. Colocar aqui tamanho 14. Aqui a mesma coisa, vou clicar aqui, layout, título de eixo. E aqui eu vou chamar isso de título gerado. Vou chamar isso de percentual de respostas VI. Porque isso não é o percentual de acertos, lembrando. É o percentual de respostas VI. Ela representa acertos para itens vistos, porque eu disse que VI para itens que eu vi, e representa alarmes falsos para as duas outras condições. Aqui eu quero tirar as casas decimais, então eu vou clicar com o botão direito, formatar eixo, número, venho aqui em casas decimais, 0 e dou Enter. Se eu quiser tirar essa linha de grade do fundo, posso tirar também. Venho aqui e deleto. Ok, e se eu quiser colocar barras de erros no meu gráfico? Eu posso pôr e posso não pôr, tá? Não é obrigatório que vocês coloquem, se não quiserem colocar, podem dar Ctrl C aqui no gráfico, Ctrl V aqui no Word, e aqui eu posso colocar tanto ele passível de ser editado aqui mesmo, ainda eu posso colar como imagem, e aí eu não consigo mais editá-lo aqui. Nesse caso aqui eu vou dar um título para minha figura, eu vou chamar ela de figura 1, vou chamar aqui, sei lá, percentual, percentual de respostas VI em função do tipo de item, por exemplo. Ok. Deixa eu diminuir um pouco a minha figura só para ela aparecer lá. E ó, eu teria essa situação aqui. Já estaria muito bem representado, mas se eu quiser adicionalmente ser um pouquinho mais prolixo e colocar barra de erro, eu posso. Então eu vou colocar barra de erro aqui, que vai representar o erro padrão da média. Não vou explicar os detalhes do que significa erro padrão da média, mas o erro padrão da média basicamente é uma estimativa do quão acuradas as médias amostrais são em estimar
as médias populacionais. E ela é dada pelo desvio padrão dividido pela raiz quadrada do n, do tamanho amostrado. Como o nosso n é igual a 6, então isso seria dado por esse valor aqui de desvio padrão dividido pela raiz de 6. Se eu calcular todos os valores aqui, arrastar, eu tenho aqui os meus erros padrões das médias. E aí eu posso usar esse valor para plotar a barra de erro aqui. Como que eu faço isso? Clico nas barras, elas estão selecionadas, venho em formatar, layout, melhor dizendo, barras de erros, mais opções de barras de erros, venho aqui, clique em personalizado, clique em especificar valor, clico aqui em valor de erro positivo, seleciono os 3 valores, volto, clico aqui para valor de erro negativo, seleciono os 3 valores, volto e dou OK. Quando eu fizer isso, e depois dar um fechar aqui, eu vou ter minhas barras de erros, que elas estão plotadas aqui já, as barras de erro padrão da média. Se eu quiser, eu posso reportar esse gráfico ao invés do anterior, e evidentemente que se eu fizer isso, né, se eu optar por esse gráfico aqui, colar como imagem, só uma adaptação aqui, tá? Eu vou copiar essas informações aqui. Bom, se eu optasse por esse gráfico aqui, evidentemente que aqui eu tenho barras de erro e aqui eu não tenho. Se aqui eu tenho barras de erro, eu sou obrigado a colocar uma nota de rodapé dizendo, nota, barras de erro representam o quê? Desvio padrão? Erro padrão? Intervalo de confiança? Eu preciso dizer mais ou menos um erro padrão da média, ou erros padrões das médias. Eu preciso necessariamente explicitar o que significa barra de erro sempre que eu utilizar a barrinha de erro, porque senão meu leitor não consegue interpretar o significado disso. Ok? Então aqui eu tenho uma alta taxa de acertos, uma alta taxa de falsas memórias para itens críticos, mais uma baixa taxa de falsas memórias para distratores não relacionados. Se vocês vão apresentar os resultados textualmente, tabularmente ou de forma pictórica, é uma escolha de vocês do que vocês acham mais didático, tá? O importante é que vocês não sejam redundantes. Não apresentem os resultados em forma de tabela e depois façam um gráfico. Optem por um deles. Vocês também não precisam apresentar os resultados coloridos, igual eu fiz aqui. Se vocês quiserem ser um pouquinho mais minimalistas e colocar uma cor cinza, tudo bem. Se vocês quiserem adicionar os rótulos de dados aqui dentro, vocês podem. Então, eu poderia colocar aqui as médias, por exemplo, aqui dentro já, ou aqui fora, do jeito que eu achar melhor, para o leitor saber quanto que foram essas médias. Se eu quiser, eu posso colocar desvio padrão aqui também, né? Então, eu poderia colocar aqui 15 e 26, por exemplo. Nesse caso aqui, eu colocaria 15 e 26. Nesse caso aqui, eu colocaria 10 e 33. E nesse outro caso, eu colocaria 3,72. Só que se vocês fizerem isso, vocês mais uma vez precisam especificar no gráfico de vocês lá. O que significa o que está entre parênteses? Então você teria que colocar algo mais ou menos assim. Só a título de exemplo também, tá, gente? Estou dando algumas opções aqui, vocês não precisam fazer do jeito que eu estou sugerindo. Coloquei no lugar errado. Queria colocar aqui embaixo. Isso. Agora sim. Então aqui eu vou chamar também de figura 3. E aí eu vou colocar o seguinte, a minha nota de rodapé agora, ela vai ter essa informação e ela vai ter uma informação adicional, que é o seguinte, valores acima da barra, das barras de erro representam médias fora dos parênteses e desvios padrões dentro dos parênteses. Note que agora o meu leitor tem condição de interpretar o que significa esse número aqui acima da barra de erro fora do parênteses e o que significa esse número em cima da barra de erro dentro do parênteses, a partir dessa informação. Então, o importante aqui é que as figuras sejam interpretáveis por meio de todas as informações necessárias para que elas sejam interpretadas, ok? Então, resumindo, eu mostrei para vocês como configurar o Excel, aqui por meio das opções do Excel, vindo aqui nos separadores do sistema, mostrei para vocês como especificar textos para coluna quando o arquivo está separado por vírgulas, como congelar painéis em exibição para que as primeiras linhas, a primeira linha e a primeira coluna fiquem congeladas, mostrei como analisar os dados utilizando as fórmulas de média e de desvio padrão, mostrei como colar especial aqui, colar valores, utilizando aqui colar valores,
Calculei as médias e desvio padrão, falei brevemente o que significa erro padrão da média, mostrei gráfico colorido, mostrei gráfico sem cor e mostrei aqui 3 formas de apresentar os resultados. A forma textual, a forma tabular e a forma pictórica, com alguns exemplos aqui. Importante também, se você apresenta os dados de forma tabular, você precisa invocar essa tabela no seu texto. Você tem que falar, a tabela 1 apresenta tal coisa. Você não vai repetir as informações que estão na tabela 1, mas você vai tentar interpretar essas informações. Então você vai sintetizar, chamar a atenção do seu leitor para algum aspecto da tabela 1, por exemplo. Ou eu posso apresentar de forma pictórica, mas eu posso colocar no meu texto. A figura 1 apresenta blá 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 blá. Como pode ser visto na figura 1, 2 padrões claros emergem. Primeiro, blá 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 blá. Segundo, blá 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 blá. Você conduz o seu leitor, pega o seu leitor pela mão e o conduz mostrando o que tem ali de resultado e faz as devidas interpretações. Ok? Então, essas são algumas possibilidades, e aí você vai escrever, discutir o seu resultado, apresentar de uma maneira convincente ao seu leitor para que ele consiga entender o que está acontecendo e qual que é o significado psicológico. Por exemplo, não adianta nada você falar para o seu leitor que o percentual de respostas VI para itens críticos foi quase 60%. Mas o que é percentual de respostas VI? Do ponto de vista teórico, do que a gente está tentando estudar, é falsas memórias. Você precisa fazer alusão a essa ideia de que é falsas memórias. São participantes dizendo que viram coisas que não apareceram antes. Ou seja, que estão criando informações que jamais aconteceram de fato. Porque eu tive controle experimental do que aconteceu e do que não aconteceu. Então é isso, gente. Eu espero que essas dicas do fundo do coração tenham sido úteis e que tenham ajudado vocês a clarificar um pouco como pegar esses dados gerados pelo CirclePy e armazenados no Excel, jogá-los aqui um a um, né, por cada um dos participantes. Os itens vistos, distratores não relacionados, itens críticos, para depois calcular médias de desvio padrão e fazer a interpretação dos 6 participantes. As informações sobre sexo e idade, elas vão ser úteis para caracterização amostral, na seção de método, quando vocês forem descrever os participantes que compuseram a amostra de vocês. E a parte de lista, ela pode ou não ser útil. Aqui nós decidimos não fazer análises por lista, né, comparando lista 1 e lista 2, ou subconjunto de listas 1 e listas 2, para avaliar se as falsas memórias foram maiores para uma ou para outra lista. Mas foi uma opção nossa, porque essa atividade é didática e visa contribuir para que vocês tenham um treino inicial nessa parte de análise de dados, interpretação de dados, e eu espero que essa experiência possa ser uma experiência rica e positiva para vocês. Espero que vocês alguns de vocês pelo menos tomem gosto por isso e queiram fazer um PIBIC, um mestrado no futuro, e que esse possa ser um pontapé inicial para que vocês escolham, seja na área de psicologia cognitiva, de memória, de falsas memórias, ou seja, em outra área que venha trazer felicidade para vocês. Espero que o material realmente seja útil, que vocês aprendam algumas coisas interessantes e que isso tenha serventia para a vida de vocês acadêmica aí, ou mesmo não acadêmica no futuro, tá bom? Obrigado a todas e a todos pela atenção e até uma próxima aula.